Olá, meu nome é Eder Santos. Vou falar um pouco sobre treinamento funcional para idosos e reabilitação de hipertensos, também para idosos. Então, eu coloquei na introdução treinamento funcional, um método de treinamento mais dinâmico, diferente dos treinos convencionais, podendo utilizar equipamentos ou peso corporal, envolvendo exercícios de diferentes capacidades e valências físicas, melhorando o sistema venoso, cardiorrespiratório e cardiopulmonar. Porém, o treinamento funcional ele é muito mais que isso. Ele foi criado pelos fisioterapeutas com o intuito de reabilitar. E como era feito isso? É um tipo de treinamento que copiava os movimentos feitos pelo dia do paciente. Ou seja, o treinamento funcional ele é feito de acordo com a necessidade do cliente ou do paciente. Por exemplo, eu sou lutador de judô. O treinamento funcional tem as mesmas valências físicas que um atleta de vôlei ou alguém que está sendo reabilitado. Então, ele é de acordo com a necessidade de cada um, ok? Então, esses foram os objetivos que eu coloquei: socializar e integrar idosos através da prática do treinamento, promover qualidade de vida e reabilitar hipertensos com a prática do treinamento funcional. No caso do socializar e integrar idosos, nós tivemos durante muitos anos problemas graves com idosos ficando de lado. Eles não socializavam, não eram integrados a nenhuma atividade, ou seja, o idoso estava sempre excluído. Isso de saúde. Depois dos problemas de saúde, entravam questões de medicamento. E isso tem mudado hoje, de acordo com o Ministério da Saúde. Como assim? O público idoso, ele é um público fidedigno para a questão de treinamento, para a questão de trabalho, e facilita muito. Toda vez que chega um idoso, esse idoso sempre traz com ele dois ou três. Isso facilita a integração dele dentro das atividades. E ainda temos uma outra questão: fácil você integrar um idoso dentro de uma atividade de treinamento funcional, levando em consideração que o treinamento ele foi voltado para reabilitar. O que mais o idoso precisa hoje é de reabilitação, porque o idoso ele vai perdendo massa muscular, massa óssea, e com isso vem outros problemas se agravando. Então, o treinamento funcional direcionado para aquele tipo de atividade, aquela necessidade que ele tem naquele momento, é de extrema importância. Ou seja, o público idoso hoje está buscando com muito mais facilidade e com muito mais vontade essa questão. Dentro da qualidade de vida, olha, isso melhorou muito. Por quê? Com o público idoso chegando para treinar, lembra que eu falei ali na frente, os idosos ficavam em atividades, doenças, e acarretava às vezes em utilização de medicamentos desnecessários. Por exemplo, eu trabalho numa academia que existe muitos idosos. Hoje eu estou estagiando lá. E qual é a parte bacana? Eu tenho um grupo de idosos lá e três deles de medicamentos. Tinha idoso que tomava 6 medicamentos, idosos que tomavam 7. E hoje a maioria desses idosos estão somente com a base de 4 medicamentos, e a tendência é diminuir mais, tá? O que que faz na qualidade de vida para o idoso? Vamos lá. O treinamento funcional ele mexe com o sistema venoso, cardiorrespiratório e cardiopulmonar. Toda vez que você faz uma prática de atividade, o seu sistema nervoso recebe aquela informação, é mais proativo, e com isso você ganha uma tendência de melhorar o seu dia a dia. Você sai mais disposto após a prática, e os idosos não são diferentes. E se isso acontece com um jovem, idoso que está fazendo uma prática que estava altamente parado, sem fazer nada, e recebe um estímulo desse corporal, o dia a dia dele melhora muito. Eu tive entrevista com alguns idosos e todos eles falaram que depois do treinamento, não só diretamente treinamento funcional, tem alguns que fazem prática de atividade física, como lutas, musculações e outras coisas mais, todos eles afirmaram que o estímulo corporal deles melhorou, o estilo de vida deles está muito melhor, até mesmo na questão sexual, entendeu? Dentro da questão de reabilitação de hipertensão,
pertenço ao treinamento funcional, eu tive algumas surpresas. Então, eu descobri, de acordo com o Ministério da Saúde, que no Brasil existe cerca de 28 milhões de idosos. Desses 28 milhões, 24,7% deles estão hipertensos. Esse é um número muito alto para a nossa classe de idosos que está com caso de hipertensão, que é um problema grave no Brasil, que se gera por questões de alimentação, a falta de prática de treinamento e uma pesquisa ali que foram feitos testes em alguns artigos com idosos entre 60 e 70 anos de idade, sendo homens e mulheres. Os testes foram feitos com exercícios aeróbicos voltados para a flexibilidade, força muscular, coordenação motora seguida de equilíbrio e resistência cardiorrespiratória. Teve uma melhoria no sistema venoso e houve modificações posturais. Isso gerou uma diminuição na PAS e na PAD após os treinamentos, ficaram comprovados. Ou seja, o treinamento funcional ele é de ótima valia para idosos hipertensos. A prática dele facilita a diminuição da pressão arterial e faz o controle da hipertensão. Outros saber se vão acontecer diretamente uma cura, mas que já é certo, a diminuição já está comprovada. Aqui eu coloquei como principais descobertas, lendo os artigos, fazendo as pesquisas, eu achei muito interessante o público-alvo de idosos. Houve um aumento nas atividades, a melhora do sistema venoso, que na realidade tudo começa a partir dele. Quando o sistema venoso fica melhor, você vai ganhando VO2, o seu VO2 máximo, o seu coração começa a funcionar de uma forma muito melhor e vai fazendo controle de pressão arterial. Aí vem a questão da melhora dos estímulos musculares e articulares. Isso se deu pela prática dos treinamentos, altamente vantajoso para o público idoso. A autonomia na qualidade de vida. Como eu expliquei ali atrás, após a prática dos exercícios, os idosos se sentem mais felizes, o estímulo de vida deles muda para melhor, eles passam a ter uma autonomia de vida e não ficam mais dependentes. Diminuição no uso de medicamentos, fortalecimento de diversas bem que está sendo bem aplaudido dentro do trabalho de treinamentos. A metodologia eu utilizei foi a inclusão e socialização de vida de reabilitação de hipertensos idosos na prática de treinamento funcional, utilizando artigos oficiais e em pesquisas renovadas. Bem, gente, a conclusão eu deixei aqui para vocês lerem. Conclui-se que a prática de treinamento funcional em idosos é bem aconselhada pelos fatores benéficos apresentados acima, possibilitando aos mesmos inclusão, qualidade de vida e a possibilidade de tratamento de hipertensão, além de fortalecimento muscular. Porém, de hipertensão. O treinamento funcional para idosos, como eu falei, ele serve para diversas patologias, além de trabalhar com outros estímulos e levando em consideração a maior cautela. Então, ficou observado que a procura de idosos é muito maior agora para a prática de treinamento funcional, por ela poder reabilitar eles, mas tem que se tomar devidos cuidados. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco da explicação. E fica a dica aí, procurem. Tem muito artigo, tem muita coisa bacana sobre idosos, em treinamento funcional e na realidade o público idoso precisa disso. Tchau, tchau.